Entrevista. Agora 7 horas mais 42 minutos. Para quem acompanha o nosso Jornal da Cruzeiro, já temos imagens na nossa live da deputada estadual pelo PRTB que participa com a gente via internet, Janaína Pascoal. Deputada, prazer falar com a senhora mais uma vez. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM na manhã desta quinta-feira. Tudo bem, deputada? Bom dia. Tudo bom, eu que agradeço o convite, cumprimento toda a equipe da Cruzeiro, as pessoas que nos acompanham, Sorocaba, região. Bom, deputada, entrando na reta final deste mandato da senhora como deputada estadual, representando o nosso estado de São Paulo, primeiro, antes da gente falar de todo esse processo eleitoral, as questões políticas também que envolvem o nosso país, esse momento de transição de governos, né? A avaliação que a senhora faz desses 4 anos em que esteve representando a população de São Paulo dentro da Assembleia Legislativa, deputada? Olha, eu saio muito satisfeita com o mandato, porque eu consegui apresentar todos os projetos que prometi apresentar durante a campanha de 2018 e ainda apresentei outros tantos. O meu trabalho técnico dentro da Assembleia foi muito útil para aprimorar os projetos encaminhados pelo Executivo, pude também emendar os projetos dos colegas. As pessoas muitas vezes não têm consciência da importância de um trabalho técnico-jurídico dentro de uma casa legislativa para barrar, né, maus projetos, para identificar, né, as assim chamadas jabuticabas. Então, eu estou muito satisfeita, cumpri os princípios que anunciei, né? Por exemplo, não negociei meu voto por emenda, nem por cargo. O meu gabinete hoje, podem levantar, né? Hoje não, durante os 4 anos. Hoje ele é o mais enxuto, mas durante os 4 anos esteve entre os 5 mais enxutos. Eu tenho direito, como todos os outros deputados têm, a ter até 22 assessores. Hoje eu tenho 6 assessores, somando gabinete e liderança. O número máximo de assessores que eu tive foi 9. Então, assim, eu cumpri tudo que me comprometi a fazer e entendo que essa passagem pela Assembleia, e eu até converso muito com os meus alunos, que hoje são meus assessores, ela vale mais do que qualquer pós-doutoramento, né? Porque são todas as áreas que são avaliadas ali, do direito, da gestão política, pública. Então eu saio muito feliz, né, com o meu mandato e com essa oportunidade que Deus me deu e o povo de São Paulo também ao confiar seu voto a mim. Agora, deputado, uma questão que todo mundo fala, né, era o fato da senhora tentar concorrer novamente à Assembleia Legislativa. A senhora optou por concorrer a uma vaga no Senado Federal. Se arrepende dessa mudança? Acha que poderia ter um sucesso na sua reeleição como deputada estadual, ao invés de tentar o Senado? Como que a senhora avalia o resultado dessas eleições este ano, né? Veja, eu refleti muito antes de tomar essa decisão. Todos os analistas políticos, os meus colegas de assembleia, de partidos vários, todos dizem, e já diziam, que eu teria uma reeleição certa na Assembleia e uma eleição certa como deputada federal. Então, quando eu abri mão, né, dessa, vamos dizer assim, segurança, né, de eleições certeiras, para colocar meu nome à disposição para o Senado Federal, foi uma decisão muito refletida. Eu levei em consideração todos os riscos envolvidos, foi uma escolha pessoal, e nesse sentido, não tem nenhum arrependimento. Se eu voltasse no tempo, eu faria exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque eu entendia e entendo, tá? Com todo respeito ao candidato eleito, aos demais candidatos, mas eu entendo que era e sou o nome mais preparado, o quadro mais preparado para o cargo de senadora. E não só maior preparo, né, por força da formação jurídica, da experiência,
mas também o melhor quadro para o momento vivido. Porque o presidente Bolsonaro, ele apoiou um candidato que acabou sendo eleito, que nunca falou sobre as nossas pautas. Né? Eu peço a Deus que o senador astronauta Marcos Pontes me surpreenda positivamente. Peço muito a Deus, porque ele agora é o senador de todos nós. Mas ele nunca falou sobre as nossas pautas, ele passou a campanha inteira literalmente só rindo, né? Sorrindo. Ele não se comprometeu com nada, ele não prometeu nada. E nós estamos entrando numa fase bem desafiadora, né? Um novo governo PT, um novo governo Lula. Ontem, né, qualquer pessoa que observa com seriedade o cenário político pôde perceber a força com a qual eles estão voltando. Mesmo antes de sentar na cadeira, mesmo antes de pegar a caneta, ele aprovou uma PEC que eu acredito que nenhum outro presidente aprovaria. Então, assim, eu seria, com todo respeito, a pessoa adequada para estar no Senado Federal nesse momento que o país vai atravessar. Então, o meu sentimento é de dever cumprido, na medida em que eu não me omiti. Eu não escolhi a minha segurança pessoal, ou profissional, ou política, entendeu? Eu coloquei meu nome à disposição do povo e de Deus. Né? E conforme eu disse durante a campanha inteira, Deus decidiu por meio do povo. E eu tenho que acatar. Agora, a minha parte eu fiz. Eu corri atrás de um partido que me garantiu a legenda, porque os grandes fecharam a porta na minha cara, todos eles. Eu paguei a minha campanha com meu dinheiro, enquanto os outros tiveram 8 milhões, 5 milhões, eu peguei 50 mil reais meus, que era o que eu podia, e investi na minha campanha. Eu fui para a rua distribuir panfleto, porque eu não tinha um segundo de TV. Então, eu fiz tudo o que eu podia. Eu não faltei um dia no trabalho. Né? Pode ligar a TV Alesp, eu estou todo santo dia no plenário. Quando tem algum compromisso, uma visita a um hospital, uma reunião no mesmo horário, no dia seguinte eu explico por que eu não estive no plenário na data anterior. Então, eu estou com a minha consciência tranquila. Né? Agora é com o astronauta. Deputada, muito bom dia. Como a senhora avalia agora as expectativas? A senhora já falou agora do novo governo do Estado, de São Paulo principalmente, que é o que move a economia do nosso país, nós sabemos disso, e também o governo federal. Como fica essa disparidade entre um e outro aqui para 2023? O que a senhora imagina disso? Veja, eu não vejo assim uma disparidade, porque existe uma certa independência, né, dos estados por uma questão constitucional e de São Paulo por uma questão também econômica, né, autonomia conquistada por São Paulo. E entendo que o governador eleito, Tarcísio de Freitas, seja uma pessoa muito ponderada, muito focada. Então, eu entendo que ele vai conseguir fazer um bom governo, né? Tenho essa expectativa. Com relação ao astronauta, eu tenho esperança de que ele me surpreenda positivamente. Com relação ao Tarcísio, eu tenho expectativa, né? Eu tenho muita confiança de que ele vai fazer um bom governo. Peço a Deus não me decepcionar. Né? Os sentimentos são contrários, vamos dizer assim. Com relação ao governo federal, tenho certeza que não vou gostar. Agora, a gente reza, né, para que dê tudo certo. Eu sou brasileira, sou corintiana. Então, assim, eu acho o Tarcísio uma pessoa muito, muito preparada, eu gosto muito dele, da linha de raciocínio dele, entendo que ele vai conseguir dialogar com todas as partes, espero, né, mantendo o espírito, né, assim, o cerne dos princípios que o elegeram, né, porque ele se elegeu como um quadro a defender as nossas pautas, né, das liberdades individuais,
defesa da vida, defesa da família. Então, eu espero que ele observe esses princípios básicos que o elegeram, mas que tenha um... Oh, meu Deus, vou falar aqui, vão ficar bravos comigo, mas não tem jeito. Que tenha a grandeza que o presidente não teve, né? O presidente Bolsonaro, infelizmente, se perdeu ao ouvir apenas aquela ala de pessoas assim muito irresponsáveis que criaram na mente dele uma expectativa de algo que não poderia ocorrer. Ele se fechou, ele afastou, né, as pessoas que o apoiaram, as pessoas que realmente comungam dos princípios que ele diz defender, né? Não estou falando só de mim, tá? Estou falando de várias pessoas. E por isso que eu anunciei a derrota dele muito antes dela acontecer, né? Por isso que eu acredito no resultado das urnas. Porque eu passei esses 4 anos com o pé na realidade, ouvindo efetivamente as pessoas. Não, assim, em nenhum momento eu me iludi com esse discurso de que o presidente ganharia no primeiro turno, que ele estava muito forte, porque ia muita gente na motociata, porque quem ia na motociata era porque gostava dele, mas e os outros, né? Então eu não acho que o Tarcísio, espero, né, que ele não se perca no meio do caminho, nem para se fechar como o presidente se fechou na bolha, nem para cair no canto da sereia, né, desse pessoal mais político que está colando nele e que está vendendo para ele a ideia, né, de que vai abrir os caminhos, de que vai fazer as relações institucionais. Então, eu espero que ele siga uma pessoa focada como ele é. Tem expectativas muito elevadas com o governo dele. Tá certo. Deputada, deixa eu aproveitar também o assunto para a gente falar um pouco dessa polêmica que tem girado em torno das decisões do STF. Até porque os ministros do STF estão mais conhecidos hoje que os 11 que o Tite escalou para a Copa do Mundo. A gente brinca disso daqui, né, deputada? No ponto de vista da senhora, até como uma operadora do direito, como a senhora vê essa participação do STF? Se há abusos ou não o STF está dentro das suas competências? Bom, as pessoas conhecerem os ministros, eu entendo que é algo muito positivo. Eu fico muito feliz quando eu sou parada nas ruas e a imagem tá boa para vocês, porque para mim tá um pouco distorcida. Tá ótima, deputada. Tá. As pessoas me param nas ruas e às vezes comentam uma decisão, pedem para eu dar um recado para um ministro. É interessante como se todo mundo se conhecesse, né? Se todo mundo tivesse sempre em contato. Então eu acho positivo que as pessoas saibam, né, quem são os deputados, quem são os senadores, quem são os ministros do Supremo, porque elas participam dos debates e isso é saudável. Eu já há muito tempo venho criticando, sob o ponto de vista jurídico, não é político-ideológico, uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal. Começo pela própria anulação, né, das condenações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e a partir desta anulação, ou destas anulações, uma série de outras anulações da Operação Lava Jato, fragilizando, né, aquela confiança que o povo acabou conquistando no processo de depuração, né, da política no nosso país. Então, eu sou muito crítica, do ponto de vista técnico. Sou crítica do inquérito, né, assim chamado de atos antidemocráticos, do inquérito das fake news. Sou muito crítica. Em várias entrevistas, em várias postagens, já expliquei detalhadamente as minhas críticas. E entendo, com todo respeito ao ministro Alexandre de Moraes, que ele não tem essa super jurisdição que ele se atribuiu. E, em certa medida, o próprio Pleno do Supremo também atribuiu a ele, na medida em que vem referendando as suas decisões. Não vejo que o ministro tenha essa superjurisdição, nem como ministro do Supremo, nem como presidente do TSE. E vou dar alguns exemplos, né? Ontem mesmo foi determinada a prisão
de um cidadão que efetivamente exorbitou, não estou dizendo que não exorbitou, exorbitou o direito de manifestação, de expressão, ao falar que pessoas armadas deveriam ir a uma manifestação, alguma coisa desse tipo. Mas o cidadão foi preso por ordem do ministro. Ocorre que o ministro não tem competência para mandar prender uma pessoa que não tem prerrogativa de foro, ou tal do foro privilegiado, né? Como mais popularmente se fala. O ministro determinou o afastamento de um prefeito. O prefeito não é uma autoridade que esteja na esfera de competência, nem do Supremo, nem do TSE. Aliás, o prefeito não foi candidato nestas eleições. Então, essas discussões de natureza técnica, elas são relevantes. Porque quando uma autoridade começa a tomar uma série de decisões que pela Constituição, que pela legislação, estão fora da esfera de competência dela, isso acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande, gera temor, né, das pessoas até se manifestarem, e, em certa medida, acaba dando combustível, sabe, para essas teorias da conspiração que o presidente criou, que os deputados que circulam o presidente criaram. Né? Eu estou tendo um trabalho diário, vocês não podem imaginar, de esclarecer as pessoas, né? De que não adianta elas ficarem na frente dos quartéis, que as portas dos quartéis não vão se abrir, os tanques não vão sair. E essas pessoas estão emocionalmente muito envolvidas com essas teorias da conspiração. E no lugar delas pararem para me ouvir ou refletirem, elas ficam com raiva de mim. Elas me atacam, como se elas quisessem continuar, né, nessa situação aí de um transe coletivo, sendo enganadas, porque essas pessoas estão sendo enganadas. Né? Então, assim, infelizmente, quando o ministro decide, a meu ver, e com base na lei, fora da sua esfera de competência, ele acaba dando, né, elementos para essas outras autoridades da política que criaram essas teorias todas seguirem insuflando o povo. Então, eu acho que os dois lados, né, deveriam baixar um pouco a temperatura, sabe? Nós estamos no limite do nosso horário, deputada estadual Janaína Pascoal, do PRTB, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para a gente encerrar nossa entrevista. O futuro político de Janaína Pascoal, as pretensões como agente pública, agente política, quais são agora que a senhora deve deixar a Assembleia Legislativa? Sim, meu último dia de mandato é 14 de março. Eu já enviei uma comunicação ao Departamento de Direito Penal da USP, que dia 15 de março eu estou à disposição da universidade, sou professora concursada, então pretendo retomar as minhas aulas. Sou advogada, né? Me afastei da advocacia durante esses 4 anos, mas eu sou advogada, eu amo a advocacia, então pretendo voltar para a advocacia. Sempre fui uma pessoa participativa, nunca neguei dar uma entrevista, então sigo, vamos dizer assim, participando desse debate público. Agora, se vou eventualmente concorrer a alguma outra eleição, essa é uma decisão que eu vou tomar ao longo do tempo, né? E como sempre, coloco minha vida muito nas mãos de Deus e acredito que Ele vai me mostrando o caminho aí, dando seus sinais. Deputada estadual Janaína Pascoal participando com a gente na manhã desta quinta-feira dentro do Jornal da Cruzeiro. Deputada, queria agradecer demais a participação da senhora. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM. Microfones sempre abertos para a senhora. E agradecendo também e desejando uma boa sorte a partir de agora, então, neste ano de 2023. Um ótimo final de ano também, que a gente possa te falar mais no ano que vem, viu, deputada? Muito obrigado. Feliz Natal para todos vocês. Beijo grande. Muito obrigado, deputada Janaína Pascoal, do PRTB, participando com a gente no Jornal da Cruzeiro na manhã desta quinta-feira. Ouça o